Seja bem-vindo a essa sala de oração. Seja bem-vindo a esse lugar onde eu posso até dizer, talvez, esconderijo de oração. Um esconderijo onde eu coloco minha alma debaixo de uma sombra poderosa, que é a sombra do Onipotente. A palavra de Deus diz que quando nos aproximamos de Deus o suficiente para que a sombra dele se coloque sobre nós, quando nós estamos perto o suficiente para que a sombra se faça sobre nós do Altíssimo, então o caminho que eu vou encontrar é descanso. É descanso estar na sombra do Altíssimo. É descanso quando eu encontro o lugar onde o Senhor está e faço a opção de me colocar exatamente aos seus pés, tão pertinho dele, que a sua sombra se faça sobre mim. Então ali eu estou bem, estou seguro. Ali é o melhor lugar para estar. Eu entendo que essa sombra do Altíssimo, ela é encontrada por meio da busca da oração, do clamor. Porque orar é buscar a presença. Orar é buscar a comunhão. Orar é buscar estar perto. Então, se eu faço a opção por orar, eu estou fazendo a opção por estar coladinho, pertinho, juntinho daquele que pode me dar segurança. É como um filho bem pequeno que, quando percebe alguma ameaça e sabe que o pai está por perto, então ele corre em direção ao pai e ele fica ali do lado ou da mãe, e ele então se coloca ali porque sabe que aquela ameaça, que ele não identifica muito bem o grau dela, está sendo vencida, subjugada pela presença do pai ou da mãe. Então, sobre qualquer ameaça, eu corro para os braços do Pai, eu corro para a presença dele, eu corro para estar ao lado dele. Não há lugar mais seguro, não há lugar melhor, não há lugar mais estável, não há lugar mais apropriado, não há lugar mais abençoado do que a presença do Altíssimo. É preciso amar a presença do Altíssimo para você querer estar na presença dele. A gente nunca está com quem a gente não ama. A gente nunca busca aquele que a gente não ama. A gente só busca quando a gente ama. A gente busca as pessoas que amamos, nós queremos estar ao lado daqueles que amamos. Então é necessário que haja amor nessa relação, porque o amor te manterá ao lado do Altíssimo, a sombra do Onipotente. O amor, a paixão, a entrega, a devoção te colocará ali ao lado dele. Ele já decidiu te amar. Isso já é uma decisão tomada por ele, que não vai mudar, não vai alterar, ele não vai trazer para outra realidade, ele não vai mudar, porque Deus não muda. Deus nunca muda. Deus nunca altera planos e projetos. Então, ele vai te amar sempre, para sempre, por todo sempre. Amém. A nossa decisão é que tem que ser diária. A nossa decisão é que tem que ser constante. A nossa decisão de estar ao lado do Senhor é que tem que ser permanente. Mas a decisão de Deus já foi tomada. Ele quer estar ao lado daqueles que o buscam. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então estamos aqui, 2 ou 3 ou mais aqui, e o Senhor está em nosso meio. Talvez na tua casa você esteja com alguém. Talvez na tua casa você esteja buscando ao Senhor juntamente comigo, mas ao lado de alguém. Então saiba, o Senhor está aí com você e Ele está fazendo sua sombra protetora. Como é lindo isso, irmãos.
Eu sou apaixonado pela Bíblia, eu sou apaixonado pelo Deus vivo, eu sou apaixonado pelas revelações bíblicas. Como é lindo isso que o Senhor se põe sobre nós. Eu quero ler um texto das Escrituras. Eu geralmente mando o meu convite para nossas lives de oração, para a nossa devocional. Eu geralmente mando um postzinho onde eu coloco uma frase. Eu monto às vezes um vídeo e envio, mas coloco uma frase geralmente ou um verso. E geralmente aquela frase, aquele verso é o que eu meditei pela manhã, é o que eu refleti pela manhã. E hoje eu gostaria de falar com você sobre deserto. E no post que eu mandei para vocês, eu separei exatamente o texto de Mateus capítulo 4, no verso de número 1. Eu vou ler com vocês agora a parte que eu quero ressaltar nos versos 1 e 2. Mateus 4:1. Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e noites, teve fome. Esse é o texto que o Senhor falou no meu coração hoje. Hoje eu gostaria de falar com você que tentação acontece no deserto. O deserto é o lugar adequado para o diabo nos tentar. É no deserto que o diabo nos tenta, nos provoca. Deserto, como nós já falamos muitas vezes, deserto é o lugar de ausência de direcionamento. Eu já tive a oportunidade de estar no deserto da Judéia e estar ali naquele deserto gerou um sentimento muito real do que é estar no deserto, do que é passar pelo deserto. Ao olhar para o deserto da Judéia, a gente tem uma sensação de que não há para onde ir. Tudo é muito igual. O cenário do deserto é um cenário de sequidão e de muita semelhança em tudo. E esse cenário do deserto é o que ilustra bem o deserto. O deserto é um lugar de ausência de direcionamento, de ausência de boas expectativas, de ausência de um bom caminho para andar. Quando a gente está num deserto, um deserto de alma, um deserto de vida, a primeira sensação que a gente tem é que nós não sabemos onde vai dar. Nós não sabemos para onde andar, qual é a direção tomar. Qual é o rumo que eu devo tomar? Nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos por que devemos continuar tentando ir. No deserto, os fatores climáticos colaboram para nosso desânimo. O deserto é uma condição de extrema dificuldade de motivação para prosseguir. Porque o deserto é desafiador no seu aspecto físico, mas o deserto também é desafiador no seu aspecto emocional. Porque estar no deserto, debaixo do sol, sem uma direção, é trazer para a alma as piores emoções e sensações, os piores sentimentos e condições. Então muitas são as vezes que nós entramos em um deserto. Muitos são os momentos em que nós nos encontramos no deserto emocional. Por exemplo, quando a gente olha para nós, as nossas emoções são de desesperança, de angústia, de dor, de tristeza. Não conseguimos achar dentro de nós uma direção para sair disso. É como se estivéssemos presos em um grande, imenso espaço, mas aprisionados. O deserto traz essa coisa estranha de nós estarmos em um grande espaço,
presos. Podemos ir para qualquer lado, mas não sabemos como ir, não temos como ir, não podemos ir, não temos forças para ir. Os fatores começam a colaborar para o nosso desânimo, para o nosso abatimento, para a nossa tristeza. Então a nossa alma se abate, o nosso espírito deixa de ser esperançoso. Nós nos sentimos desmotivados, aniquilados, entristecidos, abatidos, amortecidos. É isso que o deserto faz com a gente. Agora, o mais estranho da história que nós lemos é que ela começa dizendo que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Há muitos lugares que nós esperamos que Jesus nos leve, mas alguns lugares fica difícil entender por que Jesus nos levou para o deserto. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Então a primeira afirmação que eu tenho a fazer é que o Espírito de Deus pode nos levar para lugares onde nós não planejamos ir. O Espírito Santo de Deus pode nos colocar em condição que nós não queremos estar. O Espírito Santo pode fazer em nós aquilo que para nós é extremamente nocivo, negativo, péssimo. O Espírito Santo pode nos conduzir exatamente para o lugar onde estamos orando para que Ele nos tire. O Espírito Santo pode nos manter no deserto. A Bíblia diz que Jesus ficou ali por 40 dias e 40 noites. Então eu aprendo que o Espírito Santo nos leva para o deserto. E se você está no deserto, você tem que agora refletir exatamente sobre quem te colocou nesse deserto. Eu quero contar uma outra história de deserto para ilustrar essa história de Jesus. É a história da serva de Sarai, esposa de Abrão. Sara, ou Sarai, tinha uma serva chamada Agar. E ela deu essa serva ao seu marido para que tivesse um filho por meio da sua serva, porque ela era estéril. Agar viveu 2 momentos de deserto. Em um momento, quando ela se sentiu ofendida, magoada, ferida, ela fugiu de Sarai. E ela foi para o deserto. Mas veja, ela tomou a iniciativa de ir para o deserto. Então o Senhor aparece para ela no deserto, o anjo do Senhor aparece para Agar e diz para Agar: o que você está fazendo aqui? Volte para sua senhora. Se o deserto que nós estamos, fomos nós que nos colocamos nele, isso significa que nós sabemos o caminho de retorno. Então a ordem do Senhor é volte. Volte, porque não é projeto meu, não é plano meu, esse deserto é seu. Foi você que planejou isso e não vai dar certo. Então volte para o lugar de origem. Volte para o lugar seguro. A palavra do anjo do Senhor a Agar foi de repreensão. Você não devia fazer isso. Não devia buscar desertos para a sua vida. Mas Agar viveu um outro momento de deserto. Quando Sara teve filho. Então a Sara, agora com ressentimentos, com o sentimento que Abrão tinha sobre o filho Ismael, que era o filho de Agar. Então ela gera um novo momento difícil com Agar, e agora é Sara que expulsa Agar. O Senhor então diz para Abraão: não tenha medo, Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com teu filho e eu vou acompanhá-lo e vou prosperar a sua descendência. Então observe agora, o deserto não é promovido por Agar, é promovido por Deus mesmo. Então agora Agar chega no deserto novamente e Deus aparece para Agar no deserto e Deus diz para Agar exatamente assim: não tenha medo. Olha para o lado e você vai ver água. Socorre o garoto. Beba água, se fortaleçam.
e podem prosseguir a caminhada, porque eu tenho ouvido a voz desse garoto. Então veja a diferença. Quando o deserto é criado por Deus, esteja seguro, tudo vai dar certo. Se você é um bom cristão, se você serve ao Senhor com o coração sincero, se você é um bom servo de Deus, se você é honesto em Deus, se você é honesto com Deus na sua fé, então esse deserto que o Espírito te leva é um deserto que vai terminar em sucesso. É um deserto para promoção. Então fique em paz, sinta paz, porque o Senhor não deixa os seus no deserto. Quando é Ele quem envia para o deserto, Ele vai junto. Ele fez isso com o povo de Israel. Ao tirar o povo de Israel do deserto, Ele esteve todo o tempo junto. Se esse deserto que estamos vivendo hoje, que você está vivendo hoje, é um deserto que Deus permitiu que você chegasse nele, então fique tranquilo, porque o Senhor estará com você nesse deserto e Ele vai te fortalecer nesse deserto. Então eu aprendo mais alguma coisa importante, que o deserto que eu crio, Deus vai me repreender a voltar e corrigir. Porque há problemas que nós criamos, então nós consertamos. Então conserte o que você criou, procure a pessoa que você magoou, conserte esse deserto, conserte esse caminho errado, se arrependa, tenha arrependimento sincero e esse deserto vai passar. Mas se o Senhor te levou ao deserto, então descansa, confia, porque o Senhor é o Deus que transforma no deserto o deserto em uma condição suportável. Primeiramente, Ele te dá forças para caminhar no deserto. Em segundo lugar, Ele faz tudo para que o deserto seja possível de ser vencido. Ele faz a água brotar da rocha. Ele traz a providência do alimento do céu a cada dia. Então, no deserto que Deus te coloca, você pode se sentir seguro. O céu vai responder. O céu vai mandar respostas para você. O céu vai te atender. O céu está atento para você. O céu está vendo você. O céu está de olho em você. O céu sabe que você está ali porque Deus te colocou ali. Então o céu te acompanhará. O céu irá te responder com poder. O céu vai responder a cada manhã. A cada manhã o povo de Israel colhia o maná porque o céu respondia, e diante da rocha o céu dava ordens e a rocha dava água, e diante de águas amargas o céu dava ordem e a água ficava doce. E em cada momento o céu dava suas ordens, diante de exércitos o céu dava ordem de vitória. E diante de inimigos o céu dava ordem de vitória, de conquista. O céu sempre responde no deserto, quando é Deus que promove o deserto. E este deserto não só tem a presença de Deus, mas ele tem um propósito de Deus. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto porque o deserto tinha um propósito. Então, quando Deus nos leva para o deserto, Ele não só nos mantém no deserto, o céu não só responde a gente no deserto, como também o deserto é um propósito, ele tem uma finalidade, ele tem um porquê. No caso de Jesus, o deserto era necessário para promover a vitória de Jesus sobre o diabo. E já desde o início do seu ministério mostrar que ele era o ungido, o escolhido, o preparado para vencer o deserto. Quando o deserto é propósito de Deus, então o propósito é promoção. Fique tranquilo, então descanse, porque esse deserto vai te promover. Eu não conheço um só cristão que tenha enfrentado desertos que Deus colocou, que não tenha crescido nesse deserto.
Eu mesmo tenho crescido no deserto da minha vida. Eu tenho crescido em cada deserto que enfrento. Eu tenho crescido em cada momento que vivo no meu deserto. Há uma outra verdade no deserto que o Espírito Santo te leva. No deserto que o Espírito Santo te leva, Ele te dá forças. A palavra de Deus diz: e jejuou Jesus 40 dias e 40 noites e teve embates diretos com o diabo. Sabe o que a Bíblia está me dizendo? Que a força de Jesus não era sua força física, não era dele, era Deus nele. Era o Espírito nele, era Jesus vencendo pela fé. Então o deserto que Deus nos envia, Ele nos fortalece. Descansa, descansa, essa palavra que eu vim trazer para você hoje, descansa. Porque o deserto que Deus nos coloca, Ele nos dá força também. Ele nos dá força e não é pela nossa força. Você não vai vencer pela sua força, você vai vencer pela força de Deus que está com você nesse deserto. Ele vai te dar vitória para atravessar esse deserto. Ele vai caminhar com você pelo deserto. Aleluia. E eu aprendo uma outra lição que me chamou hoje na minha devocional a atenção, que é o que está escrito no verso 2. Jejuou Jesus. Jejum não tira você do deserto. Às vezes jejuamos e oramos a Deus para sair do deserto. Mas jejum não tira você do deserto. Jejum dá vitória a você no deserto. Jejum não impede o deserto. Oração não impede o deserto. Oração te faz vencer no deserto. Então continue orando, continue jejuando, não para que Deus te tire do deserto, porque o deserto vai durar, eu vou frisar novamente, o deserto vai durar o tempo que o propósito de Deus tem para esse deserto. Então até que o propósito de Deus se cumpra, haverá deserto. Mas veja, o Senhor tem um propósito e esse deserto vai passar. E a você cabe continuar orando e jejuando. Jesus orava e jejuava e isso não o tirou do deserto. Mas foi exatamente isso que o tornou mais forte no deserto. Foi exatamente isso que o fortaleceu, que o colocou de pé diante do inimigo. E para finalizar a nossa reflexão dessa manhã, as tentações de Jesus alcançaram 3 pontos que eu gostaria de chamar a sua atenção. Que quando somos tentados e a tentação está no deserto, lembre disso, guarde isso. É no deserto que o diabo tenta mesmo. 3 situações aparecem no deserto, eu gostaria de pontuá-las. Primeiro, o deserto de Jesus, ele foi tentado com a seguinte frase: se você é filho de Deus. Então no deserto o diabo tenta tirar de nós a confiança de que Deus é nosso Pai. A segunda coisa que aparece no deserto é que o diabo está sempre dizendo: está escrito a seu respeito, será que é verdade? Então é como se ele estivesse questionando a atenção de Deus às suas promessas. Então no deserto o diabo te provoca a pensar que Deus não é teu pai e que você não é filho. O diabo te provoca a pensar que Deus não está atento a você. E em terceiro lugar, no deserto, o diabo sempre falava com Jesus para manifestar poder para resolver as coisas. Então no deserto o diabo está questionando se Deus tem poder mesmo. Agora o interessante é que Jesus respondeu a todas essas questões com a palavra de Deus. Então quando ele foi questionado se és filho de Deus, Jesus disse: está escrito que eu sou.
Está escrito. O deserto pode parecer que Deus está mostrando que não é meu pai, mas está escrito, eu sou, e eu sou filho dele sim. E eu quero dizer para você, você é filho dele sim. Apesar do deserto, você é filho dele sim. O diabo também questionou, será que Deus está dando atenção para você? Pula daí para ver se ele vai estar olhando para você. E Jesus mais uma vez respondeu, está escrito que Deus dá atenção para mim sim, e eu não vou tentar a Deus por isso. Não é porque estou no deserto agora que vou desconfiar do Deus vivo. Eu sou filho dele, ele está com a atenção voltada para mim e eu acredito, eu creio, eu vou continuar acreditando e crendo mesmo não vendo. Mesmo que esteja no deserto, eu vou continuar confiando até o fim, eu creio. Está escrito que eu sou, então eu sou. Eu creio no que a Bíblia diz que eu sou. Eu creio no que a Bíblia diz que eu vou viver. Eu creio nas promessas escritas nas Escrituras, então eu sou filho. E Deus está olhando para mim, sim. O deserto é plano dele e eu estou tranquilo porque o Senhor me dará vitória no deserto. E na terceira questionamento, o diabo fala, será que Deus tem poder sobre você mesmo? Será que Ele é poderoso? Prova para mim. Então na tentação Jesus responde, está escrito, Deus tem poder, Ele tem todo o poder, Ele pode todas as coisas, Ele é onipotente, está escrito. E se está escrito, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, Ele está sobre todas as coisas, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é Deus. E se está escrito, eu creio. E se está escrito, então é o que vale para mim. E se está escrito, é isso que importa. E se está escrito, é isso que está valendo. Então está escrito que eu sou filho, então eu sou. Está escrito que Ele está comigo, então Ele está. Está escrito que Ele tem poder, então Ele tem poder. Aleluia. Aleluia. Não duvide. Porque o deserto vai passar, e quando o deserto passar, você tem que pensar em uma só coisa. Quando o deserto passar, eu não quero ter motivo para ter vergonha de ter que me explicar para Deus e dizer para Deus que eu não fui suficientemente forte, que eu não fui suficientemente fiel. A pior coisa é quando acabar o deserto e você tiver que se justificar. Então, se está escrito que eu sou filho, eu sou filho, eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Se está escrito que Deus pode, então Ele pode, porque eu vou viver tudo que a Bíblia diz que eu vou viver. Se está escrito que Deus me ama, então Ele me ama, porque eu sou, eu vivo e eu creio em tudo que a Bíblia diz para mim. Fique tranquilo, Deus está com você neste deserto. Deus está com você nesse deserto. Fique tranquilo. Por mais doloroso que seja o deserto, ele vai acabar. Então fique tranquilo.